Salve, salve galera, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Biologia Legal. Para quem não me conhece, sou o professor Rodrigo, estou aqui hoje dando continuidade às aulas com o estudo do ar. E o tema da aula de hoje é quais são as propriedades que o ar tem. Então vamos lá, vamos ver cada uma delas aí com detalhe. As primeiras propriedades do ar, que podemos observar com facilidade, é que o ar tem compressibilidade e tem elasticidade. O que é essa compressibilidade? É a propriedade do ar, né, de se tornar comprimido, ou seja, de ocupar o menor espaço ao ser aplicada uma força sobre ele. Assim como está sendo feito aqui com essa seringa, né, aplica-se uma força no êmbolo e o que acontece? As moléculas do ar vão ser comprimidas, vão ficar mais próximas umas das outras e com isso esse ar vai ocupar um espaço menor. Porém, quando eu cesso a aplicação dessa força no êmbolo dessa seringa, esse ar volta novamente a ocupar o espaço que ocupava anteriormente. Essa propriedade que ele tem de voltar a ocupar o espaço que ele ocupava anteriormente, nós chamamos de elasticidade. Então, elasticidade é a propriedade do ar de voltar a ocupar o seu volume inicial após ser comprimido. Então, essas são as duas primeiras propriedades do ar, muito fácil de averiguar. Se você tiver uma seringa em casa aí, é só apertar. Quando você apertar, né, tampar o buraquinho da frente e apertar o êmbolo, esse ar vai ser comprimido, isso é compressibilidade. Quando você soltar, parar de aplicar força, esse êmbolo volta ao estágio inicial, isso é a elasticidade. Outra propriedade do ar muito interessante é que o ar ele tem massa, ele tem peso, tá? Então, o ar ele é formado por átomos, por vários gases, então ele é matéria, e nós sabemos que a matéria tem massa. Inclusive, eu tenho aí no canal uma experiência muito legal sobre a massa do ar, né? Ou seja, que o ar tem massa, e essa massa vai ser atraída pela gravidade, dando aí o que nós chamamos de peso. Então, tenho a massa mais a força da gravidade que vai puxar esses gases do ar para um planeta, isso vai formar a força-peso, que nós chamamos, ou peso. Então, o ar ocupa lugar no espaço, né? E ele é formado por matéria. Então, essa matéria vai ser atraída aí pela grande massa de matéria do planeta Terra. E o que acontece? Esse ar vai estar mais concentrado aqui na superfície da Terra. Então, essa é outra propriedade do ar. Ele é formado por matéria e ele tem peso, ou seja, o mais correto é falar que ele tem massa. Outra propriedade muito importante, muito interessante do ar é a pressão. O ar, então, como nós já falamos anteriormente, ele é matéria e ele está sendo atraído pelo planeta. Essa atração vai fazer com que o ar crie uma certa pressão sobre a superfície dos objetos. Essa pressão do ar, que forma a nossa camada de ar que envolve o planeta, a atmosfera, nós chamamos de pressão atmosférica. Então, essa pressão atmosférica é a pressão exercida pelo ar na superfície terrestre. Nós estamos sendo submetidos aí a uma enorme pressão atmosférica, uma grande força sobre nossos corpos. A pressão atmosférica, ela vai variar muito com relação à altitude. Quanto mais próximo ao nível do mar eu estiver, maior vai ser essa pressão atmosférica. Por quê? Porque maior vai ser a quantidade de ar que vai ter sobre o nosso corpo. Quanto mais alto eu estiver, né, sobre uma montanha, por exemplo, nós vamos inclusive sentir a ação dessa pressão. É um fato acontecer quando você começa a subir uma serra dentro de um automóvel, indo para uma serra, o nosso ouvido dá um estampido. Esse estampido acontece porque quando nós estávamos numa região mais baixa, a pressão era maior, nossos tímpanos estavam empurrados para dentro. Quando eu subo a serra, diminui a pressão atmosférica, diminui a quantidade de ar sobre o nosso corpo, e o que acontece com esses tímpanos? Eles dão uma estufadinha, faz aquele barulhinho, dá aquele estampido e você fica meio surdo. Isso acontece também quando a gente vai, né, sair de avião. Quando você decola, geralmente a gente sente também essa força, e quando a gente vai pousar, o avião vai diminuindo a altitude, também acontece esse mesmo efeito. Então, quanto mais alto for o local onde nós estivermos, menor vai ser a pressão, tá? Então, quanto mais baixo,
maior a pressão. Quanto mais baixo, quanto mais ao nível do mar você estiver, maior vai ser a pressão exercida sobre você. Porque maior vai ser a quantidade de gás que vai estar sobre o nosso corpo. E quanto mais alto nós estivermos, mais baixa vai ser essa pressão atmosférica. Isso faz, inclusive, que aconteça que no alto de montanhas as pessoas sintam dificuldade para respirar. Os alpinistas, por exemplo, alguns têm que levar, né, cilindros de oxigênio, porque por essa pressão ser muito baixa, o que acontece? Não diminui somente a pressão sobre o nosso corpo, mas diminui também a quantidade de oxigênio disponível. Isso deixa o que nós chamamos o ar de rarefeito. Rarefeito significa que o ar tem menos moléculas de gases ali do que ao nível do mar ou mais baixo numa montanha. Então, quando você sobe, né, vai faltar o oxigênio também. É muito comum a nossa seleção, quando vai jogar, por exemplo, na Bolívia, que é uma altitude bem mais elevada da que a nossa seleção está acostumada a jogar, é bem comum eles viajarem uns 3 dias antes, né, fazerem os treinos lá com bastante tempo, para ir se adaptando àquela condição atmosférica, esse ar rarefeito. Então, demanda aí que eles viajem um pouquinho antes, alguns dias antes, para o corpo deles irem se adaptando, né? E o corpo se adapta muito rapidamente a isso, e aí, né, isso facilita muito. Se a seleção, se os jogadores chegarem no mesmo dia e forem jogar contra a seleção da Bolívia, os bolivianos que estão acostumados a viver, né, ali com esse ar já um pouco mais rarefeito do que o do Brasil, eles vão ter uma vantagem maior. Então, por isso que a nossa seleção geralmente viaja alguns dias antes da partida com a Bolívia, que geralmente, né, ali a cidade onde eles vão jogar é bem mais alto, né, e a pressão atmosférica vai ser menor e o ar vai ser rarefeito, tá? Então, essa é uma muito interessante essa questão da pressão atmosférica. Inclusive, vou estar fazendo alguns vídeos, alguns experimentos e deixando disponível nos cards aqui desse vídeo sobre essas propriedades do ar. Então, essa foi a nossa aula sobre as propriedades do ar. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like, coloca os seus comentários aí, o que você aprendeu, o que você entendeu. Deixa alguma sugestão para novos vídeos. Não se esqueça de se inscrever se você ainda não é inscrito. Compartilhe com seus amigos aí que estão estudando, que estão precisando, né, de aprender um pouquinho sobre o ar. E se você não assistiu ainda o primeiro vídeo aí sobre o ar, assista, vou estar deixando também aí nos cards. Então, um forte abraço e até o próximo vídeo aqui no canal Biologia Legal.